Olá, boa noite. Boa noite. Após indicar nome para comandar a Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro afirma que fará mais trocas no governo. 33 mil estudantes fazem amanhã a segunda fase da FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do país. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje no interior de São Paulo que fará mais trocas no governo nas próximas semanas. A declaração ocorreu durante participação na cerimônia de entrada dos novos alunos para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais. Bolsonaro estava acompanhado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Augusto Heleno, do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e do ministro-chefe Luiz Eduardo Ramos Batista. Ontem, o presidente já havia anunciado a troca do comando na Petrobras. Roberto Castelo Branco será substituído pelo general Joaquim Silva e Luna, ex-diretor-geral da usina Itaipu Binacional. O que não falta para mim é coragem para decidir. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu tenho que governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. Amanhã será realizada a segunda fase de um dos vestibulares mais concorridos do país, a FUVEST. Pois é, Augusto, são mais de 33 mil candidatos que concorrem a 11 mil vagas oferecidas pela USP. Veja as informações com o repórter Murilo Rincon. São mais 2 dias de provas. Amanhã, domingo, será o primeiro dia, com questões discursivas de português, mais a temida redação, que representa 40% da nota final do candidato. Já na segunda-feira, o segundo dia, com 12 perguntas discursivas sobre questões específicas, que variam de acordo com a carreira escolhida pelo candidato. As duas provas valem um total de 100 pontos e têm a mesma duração. 4 horas. Para fazer a prova, o candidato deve levar um documento de identificação e caneta esferográfica azul. Além disso, o uso do álcool em gel e da máscara de proteção são obrigatórios. Por isso, leve máscaras reservas caso seja necessário trocar. Também é importante que você chegue no local de prova com antecedência e evite aglomerações. Para esta segunda fase, foram convocados 33.315 candidatos que prestaram a primeira etapa no dia 10 de janeiro. Os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde no horário de Brasília. E a tão esperada lista de aprovados será divulgada no dia 19 de março. Murilo Rincon de São Paulo para o Rede TV News. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um dos homens suspeitos de terem participado de um assalto em Copacabana, zona sul da cidade, no último domingo. Jonathan Antunes de Andrade, de 29 anos, foi preso por tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte. As imagens de câmeras de segurança registraram um momento em que um rapaz espera a abertura da porta do prédio quando 2 homens se aproximam. Enquanto Jonathan aperta o pescoço da vítima, o comparsa rouba os pertences. Logo depois, o rapaz cai no chão desacordado. Ele sofreu lesões na cabeça e nos braços. Na delegacia, o suspeito foi reconhecido pela vítima. Jonathan já tinha passagem pela polícia por roubo, mas deixou a prisão em outubro do ano passado. O outro criminoso que aparece nas imagens ainda não foi localizado. Um menino de 5 anos caiu em um poço de 15 metros no município de Itapevi, na Grande São Paulo. A noite foi longa para as equipes do Corpo de Bombeiros de Itapevi. O resgate de um menino em um poço que fica na cozinha de uma casa demorou cerca de 2 horas. Já a gente vai tirar você daí, tá bom? Com muito cuidado, ele foi puxado para a superfície. Ancoramos com a devida cautela e segurança o tripé de salvamento dentro da residência, onde ancoramos um bombeiro junto a equipamentos nele, né? Para que ele pudesse descer com segurança, ancorar a criança junto dele e subir. A Silvia é a tia da criança. Ela conta que um parente estava fazendo a manutenção da bomba, deixou a tampa aberta e foi até o quintal. Meu padrasto estava colocando a bomba dentro do poço, aí ele saiu da casa da mãe dele, começou a gritar minha avó,
pedindo bolacha, aí minha mãe estava no quarto, aí ele não viu o poço destampado e caiu lá dentro. Seu Manuel é vizinho. Ao ouvir o desespero da família do garoto, pegou uma corda e, com a ajuda de outras pessoas, correu para socorrê-lo. Eu, de imediato, já tive essa reação de descer no poço para ver como é que ele estava. E chegando lá, vi ele muito assustado, né? Muito assustado. E já fui vendo como se ele estava machucado, alguma coisa do tipo. Ele estava normal, né? Aparentemente não, estava assustado só e com bastante frio. O garoto teve apenas ferimentos leves e foi levado para o pronto-socorro por precaução. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada de hoje cerca de 300 pássaros silvestres. As aves estavam num carro com 2 homens, pai e filho, na BR-232, em Sertânia, sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária, as aves foram compradas na cidade de Custódia e seriam vendidas numa feira em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. Os 2 homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram autuados por crime ambiental. E os pássaros foram encaminhados para a Agência Estadual do Meio Ambiente, no Recife. 3 pessoas ficaram feridas hoje à tarde após a queda de um monomotor na região do Lago de Furnas, no interior de Minas Gerais. O piloto e um casal de turistas faziam um sobrevoo na represa quando a aeronave apresentou uma falha no motor. O monomotor caiu dentro da piscina de um hotel que fica às margens de lago, na cidade de Formiga. Os tripulantes tiveram apenas ferimentos leves. Nenhum hóspede ou funcionário do estabelecimento se feriu. Uma equipe do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi até o local para fazer a perícia e tentar descobrir a causa do acidente. Enquanto cidades da Grande São Paulo interrompem a campanha de vacinação por falta de vacinas, a capital do estado prossegue com a imunização. Há doses suficientes para os grupos prioritários. No entanto, a procura foi abaixo do esperado nos postos de saúde neste sábado. O movimento foi bem fraco durante o dia nessa unidade de saúde da Zona Oeste de São Paulo. Nas primeiras horas da manhã, apenas 3 pessoas do grupo prioritário vieram se vacinar. A maior parte garantiu a dose da vacina durante a semana, quando o movimento foi maior. Nesse outro posto, o vai e vem foi apenas de funcionários. A sala de vacinação ficou vazia durante toda a manhã. Já faz uma semana que a capital está vacinando os idosos com mais de 85 anos. A estimativa era imunizar 86 mil pessoas dessa faixa etária. Ao todo, desde o início da campanha, 575 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. De acordo com a Secretaria da Saúde, São Paulo já recebeu pelo Plano Nacional de Imunização 750 mil vacinas. Aqui na capital paulista, os postos ainda têm doses suficientes para continuar vacinando os grupos prioritários. Só que é uma realidade bem diferente de algumas cidades da Grande São Paulo. Nessa semana, pelo menos 8 delas interromperam a imunização por falta de vacinas nos postos. Os municípios aguardam novos lotes com mais doses para retomar a vacinação. Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra, Santa Isabel, Suzano e Vargem Grande Paulista confirmaram a interrupção. O estado afirma que cada cidade recebeu as doses conforme as estatísticas populacionais, seguindo a orientação do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e que a execução da campanha e a aplicação das doses na população é de responsabilidade dos municípios. Quem estabelece a proporcionalidade por população de estado e dos municípios é o Plano Nacional de Imunização, não é o governo do estado de São Paulo. Nós seguimos o Plano Nacional de Imunização. No próximo dia 23, semana que vem, nós entregamos mais um lote de vacina, são mais de 3 milhões de doses da vacina do Butantan. O Ministério da Saúde, ontem, através do ministro, informou que vai receber mais vacinas da AstraZeneca, espero que isso se confirme. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou que a capital vai receber na próxima terça-feira novas doses da vacina contra a Covid-19. Enquanto isso, os flagrantes de aglomeração continuam. Na zona sul do Rio, sábado foi de praias cheias e desrespeito às regras de segurança. Ontem à noite, os bares também ficaram lotados. No Maitá, ninguém usava máscara e nem respeitava o distanciamento social. Já no Leblon, agentes da Secretaria de Ordem Pública multaram este restaurante por aglomeração.
As equipes também percorreram endereços na Barra da Tijuca e no Recreio, na Zona Oeste. Uma hamburgueria foi interditada. Os agentes também fecharam uma casa noturna, onde haveria um evento irregular. Ao todo, a Secretaria de Ordem Pública aplicou 15 multas por infrações sanitárias de descumprimento de medidas de proteção e interditou 3 estabelecimentos. Além de combater as aglomerações registradas praticamente todas as noites, a Prefeitura se apressa para vacinar os idosos. Hoje, o prefeito Eduardo Paes, do DEM, confirmou que o município vai receber na próxima terça-feira novas doses e, em seguida, anunciar um novo calendário de vacinação. Já pediu ao secretário Daniel Sorange que prepare esse novo plano diante dessas novas circunstâncias. Mas nós só vamos anunciar isso na hora que a vacina estiver aqui. Ao longo das últimas 2 semanas, infelizmente, tinha previsão de chegada de vacina, isso não aconteceu. Então a gente prefere ter a vacina em mãos, para com a vacina em mãos a gente anunciar a programação. Ontem o Ministério da Saúde anunciou uma mudança na estratégia de imunização contra a Covid-19. O ministro Eduardo Pazuello afirmou que não será mais necessário reservar a segunda dose para quem já tomou a primeira, já que existe uma expectativa de aceleração na produção e no recebimento de novas doses de agora em diante. Com a confirmação da transmissão local das variantes brasileira e inglesa da doença no Rio e a taxa de ocupação de 58,2% dos leitos de UTI e 40,7% de enfermaria, a expectativa da Prefeitura é que todos os moradores da capital com mais de 60 anos estejam vacinados até abril. Se o fluxo normalizar, eu ainda acho possível que a gente chegue em março, ao final de março, meados de abril, com todas as pessoas acima de 60 anos da cidade do Rio vacinadas. O que seria incrível já, Então a gente já pegaria o público, a parte da população que mais morre, quando é contagiada pelo coronavírus. O governo federal confirmou que não haverá licitação para a compra das vacinas Sputnik V da Rússia e Covaxin da Índia. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e prevê um gasto de 2 bilhões e 300 milhões de reais para a aquisição dos 2 imunizantes contra a Covid-19. A dispensa de licitação facilita a compra das vacinas, mas a aplicação das vacinas Sputnik V e Covaxin ainda não foi autorizada pela Anvisa. E com o sistema de saúde próximo do colapso em algumas cidades de Minas Gerais, uma força-tarefa foi montada para transferir pacientes graves de Covid-19 do interior do estado para hospitais de Belo Horizonte. A previsão é de que 13 pacientes sejam removidos para a capital mineira. Todos são do Triângulo Mineiro, que enfrenta o pior momento da pandemia. Uma das situações mais críticas é da cidade de Coromandel. De lá, 7 pacientes graves foram levados de avião para Belo Horizonte. Todo o nosso equipamento, a nossa aeronave, ela é desenvolvida dentro de um protocolo específico para garantir a segurança e a saúde do paciente durante o transporte e também a segurança da nossa guarnição. As transferências são feitas com o apoio de 2 aviões. A intenção é reduzir a crise de saúde vivida por Coromandel, com excesso de casos da doença e falta de leitos. Desde o início do mês, mais de 30 pessoas já foram levadas para hospitais das regiões Norte e Centro-Oeste de Minas. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde deste sábado, Minas Gerais confirmou 9.604 casos de Covid-19 e 152 mortes pela doença nas últimas 24 horas. Na Bahia, o toque de recolher que foi decretado pelo governador Rui Costa na quarta-feira começou a valer ontem à noite em 342 municípios, além de Salvador. As ruas têm de ficar vazias a partir das 10 da noite até as 5 da manhã durante uma semana. 12 pessoas foram autuadas em 7 municípios no interior do estado e 5 foram levadas à delegacia em Salvador por não respeitarem a determinação no primeiro dia. As medidas foram tomadas como forma de diminuir a transmissão da Covid-19. E vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 9 milhões de pessoas já se recuperaram da doença no país. 825 mil estão em acompanhamento. Quase 246 mil brasileiros já morreram por complicações do novo coronavírus. Moradores de Araraquara, no interior de São Paulo, formaram longas filas em supermercados e postos de gasolina hoje. A Prefeitura proibiu a circulação de pessoas e carros na cidade a partir do meio-dia de amanhã até a meia-noite de terça-feira.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as longas filas que se formaram próximo aos supermercados de Araraquara. A prefeitura disse que reforçou a fiscalização para evitar aglomerações. O município está com 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados e vive uma explosão de casos da doença. Em 45 dias, nós já enterramos 80% de todas as pessoas que morreram no ano de 2020 inteiro. Essa é a situação de Araraquara. Nesse exato momento tem paciente na UPA da Vila Xavier e nós não temos um leito sequer para ofertar. E é por isso, para que a gente coloque a vida em primeiro lugar, que é preciso nós aumentarmos as medidas de distanciamento. Durante o lockdown na cidade, só irão abrir farmácias e estabelecimentos de saúde. Os ônibus de transporte público não irão circular e os supermercados só poderão funcionar em sistema de delivery. A população só poderá sair para atendimento médico, comprar medicamentos e trabalhar. Quem for flagrado circulando sem justificativa pode ser multado em R$ 120. Hoje, os postos de gasolina também ficaram lotados. Até terça-feira, só carros oficiais, como viaturas da polícia, poderão abastecer. A cidade identificou 12 pacientes com a variante brasileira do novo coronavírus, que é mais contagiosa, e soma 13.237 casos de Covid-19 e 151 mortes pela doença. No Acre, quase 130 mil pessoas são atingidas pelas cheias nos rios e igarapés, na capital e no interior do estado. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas e comunidades indígenas e ribeirinhas foram afetadas. No total, pelo menos 10 cidades sofrem com as enchentes. A capital, Rio Branco, e as cidades de Tarauacá, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul estão em situação pior. 90% da cidade de Tarauacá foi inundada, deixando 400 pessoas desabrigadas. Além de enfrentar enchentes, a falta de leitos para pacientes com Covid-19, o estado também vive uma crise humanitária com a chegada de imigrantes haitianos na fronteira com o Peru e um surto de dengue. Na última terça-feira, o governo do estado decretou situação de emergência nos locais afetados pelas cheias. E os bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais montaram uma operação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem principalmente a zona da Mata Mineira. Vários bairros de Carangola seguem alagados. O rio que corta a cidade não suportou o volume da chuva e transbordou. O nível chegou a ficar 4 metros acima da margem. Com a ajuda de um drone, os bombeiros monitoram as regiões mais afetadas. Esse vídeo foi feito por uma equipe dos bombeiros que estava de lancha em uma das principais avenidas da cidade na noite de ontem. A força da enxurrada surpreendeu até mesmo os militares. Foram realizados 42 salvamentos de pessoas que estavam ilhadas em situação de risco. 20 famílias tiveram de sair de casa. Em Matipó, 15 moradores que foram surpreendidos pela enchente foram resgatados de casa em barcos. Foi priorizado o socorro de idosos, crianças e outros casos de pessoas com dificuldade de locomoção. Testemunhas registraram o momento em que a correnteza levou parte de um trailer de lanches que ficava próximo ao parque de exposições da cidade. Ninguém ficou ferido. O número de desabrigados e desalojados ainda é contabilizado pela Prefeitura. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.